Os axônios que conduzem os impulsos elétricos no cérebro fazem isso da mesma maneira como os fios e os cabos são usados para transmitir informações, integrar dados, fechar circuitos, estabelecer redes de informação, certo? Que, por exemplo, chegam na sua tela, ok? Ou rede de informação que deixa você acender e apagar a luz com um interruptor na parede, tá? Carregar e usar o telefone, usar a geladeira, lavar roupa, enfim, gerenciar a sua casa, certo? Então, as redes de informação, quer dizer, os circuitos feitos através das conexões de axônios no cérebro, funcionam da mesma forma, tá? Agora, nota que os axônios com maior eficiência são cobertos por mielina, que é uma substância gordurosa, os chamados oligodendrócitos, tá? Que isolam os axônios do mesmo jeito que acontece com a cobertura de um cabo elétrico. Tá? Então a gente tem essa imagem aqui, certo? Isso aumenta a velocidade que a informação viaja pelas redes neurais, porque fornece integridade axonal de longo prazo, as fibras que costuram as redes de informação. Tá? A mielina é, acima de tudo, regulada pela experiência, de forma dinâmica, desde o desenvolvimento formativo até a vida adulta. Então, a mielinização muda ao longo da vida em resposta à experiência, ou seja, ela se desenvolve em resposta às novas habilidades. Quer dizer, é um mecanismo que vincula o aprendizado experiencial às conexões cerebrais modificadas. Basicamente, isso representa uma das muitas faces da chamada neuroplasticidade. Então, por exemplo, aprender a fazer malabarismo ou a tocar piano aumenta a mielinização nos circuitos cerebrais envolvidos nessas habilidades, certo? Isso é chave, porque você tem o poder de escolher a forma de aumentar a mielina na sua cabeça, certo? E agora, ó, isso aqui mostra como a mielina é distribuída pelo cérebro. Tá? Então, existem 4 técnicas com base na ressonância magnética, mostrando a presença da mielina cerebral sob diferentes aspectos e intensidades. Tá? Em especial, eu quero chamar a atenção para a imagem B, que aqui a gente pode ver como a anisotropia fracionada, que é uma técnica que quantifica a preservação da difusão nas vias neurais. Quer dizer, como é que a difusão se preserva no cérebro, certo? E aqui a gente consegue ver um mapa bem delineado da mielina cerebral, que informa tanto o grau da integridade como da orientação das fibras. Então, para você ter uma ideia da importância da mielina, pensa no seguinte: quando o axônio não tem mielina, a informação viaja no cérebro a uma velocidade que pode variar entre meio e 10 metros por segundo, ok? Entre os neurônios. Mas quando o axônio é mielinizado, a informação viaja a uma velocidade que chega a 150 metros por segundo. Ou seja, isso significa uma velocidade 30 vezes maior, em média. E claro, isso faz uma enorme diferença, porque o objetivo é a integração de dados, né? Ora, a integração acontece no tempo, certo? É disso que trata a integração. O episódio anterior sobre a conectividade funcional explica exatamente isso, tá? Porque provê um índice da conversa cruzada entre partes diferentes do cérebro. Lida com a correlação temporal entre eventos neurofisiológicos que estão rolando em lugares espacialmente distantes no cérebro. Tá? Bom, não por acaso existe evidência científica de que a maioria
das fibras mielinizadas, tá, foram moldadas pelo ambiente no curso da evolução do órgão cerebral, epigeneticamente, para se obter a máxima velocidade de condução. Quer dizer, para alcançar a velocidade máxima que o impulso eletroquímico pode se propagar por uma via neural. Tá? É a partir de axônios mielinizados e agrupados que vêm os canais de banda larga do cérebro. Okay? São os feixes da chamada massa branca, de longo alcance, onde o maior e mais importante é o corpo caloso. Então a gente tem aqui, tá? Porque conecta os hemisférios direito e esquerdo do cérebro e tem cerca de 200 milhões de axônios compactados e insulados. Tá? Na direita da imagem, a gente vê menos contraste no corpo caloso, certo? Tá? Esse contraste diz respeito à mielina. E quando falta mielina, a gente tem as chamadas doenças desmielinizantes e inflamatórias do sistema nervoso central, o cérebro. É isso que acontece. E tem ainda outras medidas de conectividade para avaliar a integridade da substância branca das conexões neurais, ok? Que é isso aqui, ó. Lidando com a conectividade efetiva, tá? Que tem aí do lado esquerdo da imagem, que mostra a influência de uma região sobre a outra, tá? E a conectividade estrutural, que é avaliada por meio das imagens por tensor de difusão, é o DTI, tá? Que descreve a direcionalidade da transferência de informações. Então é o seguinte: existem sim formas de caracterização multinível, tá, da comunicação neural para avaliar TEA e TDAH. E está mesmo na hora da gente começar a usar esses instrumentos de maneira mais ampla, ok? No sentido de mudar o quadro que a gente tem nas mãos. Tá? Hoje, uma de cada 6 crianças, hoje em dia, tem um, outro ou ambos os transtornos. Então, quanto mais ferramentas confiáveis a gente tiver para identificar e dimensionar, né, instrumentos que deixam a gente quantificar e qualificar o desafio da criança, aí melhor para todo mundo. É preciso usar esse instrumental. Agora, como é sabido, o baixo grau de coordenação entre regiões cerebrais, né, afeta o processamento complexo, certo? O processamento socioemocional, por exemplo, para singularizar uma situação, envolve nada menos do que 4 áreas diferentes. Tá? Tem a amígdala, que fica no interior do cérebro, lá no fundo, no lóbulo temporal. Aí tem o córtex orbitofrontal, que fica logo atrás dos olhos. Tá? Então, vai vendo. O córtex temporoparietal, tá? E a ínsula, que está mais para dentro, que fica entre o lóbulo frontal e o temporal. Então, existe uma distância considerável que precisa ser percorrida para produzir o comportamento socioemocional típico. Tá? E a mesma coisa acontece com relação a outras redes neurais ligadas a funções motoras e executivas. Né? Quer dizer, o cerebelo está aqui atrás, o tálamo está no meio e a inteligência emocional fica na região órbito-frontal, do lado oposto, na outra ponta do cérebro. Tá? Então, está tudo espalhado. Então, a coordenação deficiente entre as regiões inevitavelmente afeta a cognição, as emoções, o falar, o caminhar, etc, etc, etc. Certo? Então, muito bom. No próximo episódio, nós vamos falar especificamente da subconectividade de longo alcance e da superconectividade de curto alcance. Então, examinar ambos esses cenários
no caso do cérebro transtornado. Tá bom? Até lá.